Fala pessoal, Leandro Andrade, diretor jurídico da Arca Cobranças. Hoje eu vim fazer um vídeo que eu tava para fazer já tem um tempo, né? Falando um pouco até completamente fora da questão de cobrança, né? Que é o que a gente faz os vídeos aqui, falando de cobrança de dívidas e tudo mais. Nosso escritório aqui é Arca Cobranças. Mas até como um cara que ama os animais e tudo mais, a gente ficou abismado com a situação. Na verdade, a gente já vê isso há muito tempo, né? Animais abandonados o tempo todo. Largado aí a própria sorte nas ruas, e o poder público não faz nada e a população só piora as coisas, né? Ao invés de proteger seres indefesos, simplesmente maltratam e matam de forma cruel. Matam um cachorro com paulada, né? Entre vários outros casos que a gente ouve, né? Então a gente tem que se posicionar, né? Fugindo um pouco desse segmento nosso de cobrança. A gente vai falar um pouco aqui sobre as leis, né, do Brasil que falam sobre isso, redução de maioridade penal, por que a gente não tem aqui, por exemplo, pena de morte e prisão perpétua no Brasil. Não pode ter porque vai ferir a Constituição Federal, né? Não pode ter porque disso por causa daquilo. Meu amigo, quem não deve não teme. Se você não quer ficar o resto da sua vida na cadeia e não quer ser executado numa cadeia, você tem que fazer as coisas certas. É simples assim. Eu sei que tem países de primeiro mundo que tem prisão perpétua, que tem pena de morte e que acontecem absurdos também. Sempre vai ter os psicopatas nessa vida surgindo, mas são muito menos, né? São casos isolados que a gente ouve falar, né? Aqui no Brasil, infelizmente, todo dia a gente ouve falar de pessoas matando uns aos outros. Você não viu agora essa questão da mulher da corretora que foi morta pelo síndico porque estavam discutindo coisas ali do cotidiano de um prédio, e o cara simplesmente matou a mulher e jogou no mato e pronto, acabou com a vida, acabou com a família, porque deu uma doida nele, ele quis matar. E por que essa pessoa mata o outro assim com facilidade? Porque simplesmente ele sente a impunidade no Brasil. E se tivesse pena de morte, prisão perpétua, a gente ia ver muitos casos aí que acontecem não acontecer. Você acha que, por exemplo, a Suzane ia matar os pais de graça porque fumou um baseado com o namoradinho da época e achou que não ia dar em nada? Você acha que ela ia matar os pais sabendo que ia descobrir as coisas e aí ela podia ser morta também numa cadeia? Você acha que o Bruno ia matar, o goleiro Bruno ia mandar matar a mulher dele, mãe do filho dele, à toa? O cara que ganhava uma bela grana total, tudo mais. Você acha que ele ia mandar executar a Elise? A Elise não, é Elisa Samúdio. Um alerta grave aqui, tá? A gente viu que lá em Santa Catarina, onde aconteceu essa situação do cachorro-orelha e também lá do caramelo, a gente viu que houve nos últimos 5 anos um aumento de 1.400% em maltratos aos animais, né? Subiu de 5 para 700 e pouco animais maltratados nas ruas nos últimos 5 anos. Então, o que é que as pessoas estão esperando para criar leis que modifiquem essa situação? Porque se em 5 anos você sobe de 5 para 700 casos, nos próximos 5 anos qual é a expectativa? É subir de 700 para quantos casos, né, de maldade com seres indefesos que estão na rua? Então, o que é que está faltando, né? A gente pega o exemplo, por exemplo, da Holanda. A Holanda teve um planejamento nos últimos anos em que qual era o projeto deles? Pegar os cachorros de rua, fazer a coleta, fazer castração, vacinar e devolver para o mesmo lugar que eles estavam. Não era nem questão de adotar, fazer plano de adoção e tudo mais, não. Fazia toda a questão de castração para que eles não gerassem mais animais de rua, tá? Vacinava para ele ter uma vida melhor na rua e devolvia para o mesmo lugar que ele já estava acostumado a conviver. Leandro, você está comparando o Brasil com a Holanda? Não tem como a gente comparar, né? Um país de primeiro mundo com um país de terceiro mundo. Não tem como a gente comparar, né? E também que a Holanda é um país muito menor que o Brasil. Então, mas se a gente ficar com esse pensamento negativo o resto da vida, de que não dá para fazer nada porque o Brasil é um país de terceiro mundo, porque o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes, se a gente continuar com esse pensamento, a gente nunca vai sair do lugar, só vai piorar a situação. Então, o quanto antes, o Brasil é um dos países que mais recolhe impostos no mundo. É um dos que mais recolhe impostos no mundo. E o que é que está sendo feito com esses impostos que os cidadãos pagam? Você, por exemplo, paga imposto de contribuição de iluminação pública. Tem ruas que a gente anda aqui em Belém que a gente vê tudo escuro. Para onde está indo esse dinheiro de iluminação pública que todo mundo paga na sua conta lá?
da Equatorial. Então a gente não fiscaliza essa questão. E eu faço minha meia-culpa aqui. A gente não vai em cima, a gente todo dia está trabalhando, correndo atrás do dinheiro de cada dia e tudo mais. A gente não tem tempo de ficar atrás de político fiscalizando de fato. O que a gente pede é que os políticos tenham bom senso e usem bem o dinheiro que o cidadão paga, os impostos que o cidadão paga. Esse dinheiro que pode ser utilizado para isso. Para fazer um planejamento desse, não é todo dia eu vou sair na rua, pegando animal na rua, mandando castrar, vacinar e devolver. Não é todo dia que você vai fazer isso. Não tem como fazer isso todo dia. Mas você fazer uma vez no mês, uma vez no semestre, uma vez no ano, você não tem condição de fazer isso? Para diminuir, você fica esperando que a própria população faça isso, a própria população, porque eu estou morando em Belém há 10 anos, eu já ajudei aqui muitas ONGs, né? Eu não faço questão nenhuma de falar, de divulgar isso, a gente sempre ajuda ONGs e pessoas também isoladas, que não tem uma ONG, mas que recolhe animais de rua e cuida de animais de rua. A gente sempre ajuda com ração, com remédio, com castração, a gente sempre que pode a gente ajuda as pessoas aqui. Tá? Mas aí o poder público vai ficar esperando sempre que a própria população faça as coisas que ele tem que fazer? Aqui em Belém foi inaugurado um hospital veterinário público. Né? Por que não dá para fazer uma vez no mês uma situação dessa? De, olha, vamos em tal bairro recolher animais de rua e vamos fazer um mutirão disso aqui, num bairro só, cada mês a gente vai uma vez só num bairro para pegar os cachorros, realmente aquele cachorro que já está ali em fase final, não tem o que fazer e tal, infelizmente vai ter que eutanasiar, infelizmente. Agora aqueles que dá para você castrar, vacinar e devolver para o mesmo lugar, você faz isso. Não precisa nem fazer feira de adoção nem nada, que a gente sabe que também as pessoas não adotam cachorro de rua. Né? São raras as pessoas que fazem isso. Então, mas você faz igual na Holanda fazia, devolve para o mesmo lugar que ele já está acostumado. Pelo menos ele não vai gerar mais animais de rua e ele vai estar com uma vida mais saudável, vai estar vacinado. Será que é difícil a gente colocar isso em prática? Ah, não dá para fazer uma vez no mês, uma vez no semestre, uma vez no ano, não dá para fazer um mutirão? Que a gente vai diminuindo aos poucos. A gente não vai resolver isso em 1 ano ou 2 anos. Se daqui a 20 anos a gente resolver, 30 anos a gente resolver, tá ótimo. Vai diminuir o sofrimento aí de muitos animais abandonados. Então isso é uma das poucas ideias que a gente tem. A gente viu que tem uma lei municipal, se não me engano, em São Paulo, que está sendo obrigatória agora a castração dos animais de rua. Já é um passo. Né? Agora vai ser só um estado ali, só uma cidade que vai fazer isso? E o resto do Brasil não vai fazer? Então tem que ser obrigatório isso de fato. Usar os impostos para algumas coisas positivas como essa. Como eu disse, não dá para fazer todo dia, toda semana. Uma vez no mês pelo menos dá para fazer. Castra os bichos, devolve para o lugar, que aí a gente vai diminuir imensamente essa questão aí de animais abandonados na rua. Aí não é só cachorro, tem gato, tem um monte de... Antigamente tinha muito cavalo, né, que a gente via sofrendo na rua. Hoje em dia já diminuiu bastante, né, porque criaram leis ali para proteger os cavalos. Então tem que ter leis e tem que ter rigorosidade na aplicação das leis. Isso aí é uma das opções que a gente tem. Só entrando um pouco no mérito da questão dos depoimentos e tudo mais, é muito estranho, né, que um porteiro ele mande um áudio no grupo dizendo que viu os adolescentes fazendo baderna, roubando quiosques, dando paulada num cachorro e ele falou mais alguma coisa agora que eu não me recordo, e ofendeu ele mesmo, o próprio porteiro, né, e ele disse que eram 6 ou 7 adolescentes. É muito estranho que depois de toda a repercussão, que ele diga, não, eu vi ele furtando o quiosque, ele realmente discutiu comigo, mas eu não vi cachorro nenhum. Isso é muito estranho, né? A gente sabe, no final das contas, o que é que aconteceu. A gente sabe o que é que aconteceu, são famílias poderosas que estão por trás disso, que acobertam seus filhos, o que é mais absurdo ainda. O que é mais absurdo ainda, eu acho que se fosse a minha mãe e o meu pai, eu tomaria uma surra gigantesca em relação a isso e teria que pagar de alguma forma por isso, né? Mas o que a gente vê é simplesmente não defendendo os filhos, futuros psicopatas e as pessoas, porque também essa questão da proteção à testemunha não existe aqui no Brasil, proteção à testemunha, a gente sabe que existe. Por que não foi aplicada nesse caso? Para o porteiro e para outras pessoas, porque tinha uma testemunha na praia também, que falou que viu os moleques tentando afogar o outro cachorro, o Caramelo. Ele deu sorte que ele conseguiu fugir, senão era outro que estava morto. Então, por que não pegaram essas testemunhas e não protegeram através da lei de proteção à testemunha?
essa lei também não serve para absolutamente nada, né? Porque a gente sabe que existe a possibilidade de você mandar a pessoa para outro lugar, trocar o nome dessa pessoa, ela viver num lugar bem distante, durante um tempo arrumar um emprego para ela e tudo mais, para que ela ajude a decifrar um crime, né? Agora a gente não viu nada disso acontecer, pelo contrário, fizeram uma pressão lá em cima dessas testemunhas. Essas famílias aí dizem que eles fizeram uma pressão e simplesmente os caras mudaram o depoimento da noite pro dia. Então isso é muito estranho, né? As filmagens, porque tem filmagem do cão na madrugada do sábado pro domingo, se não me engano, né? Do dia 3 pro dia 4. Tem essa filmagem lá, e por que não tem filmagem dos dias anteriores? Por que não tem filmagem da sequência? Apareceu depois uma filmagem dele andando de manhã, no dia seguinte de manhã. Porque e aí as outras filmagens, cadê? Do percurso que ele fez? Porque tá num lugar ali que é de alto padrão. Esse lugar tem brechas que não tem câmeras e tudo mais. É muito esquisito, né? Mas vamos mais em frente pra gente não ficar deduzindo coisas, tá? A questão da redução da maioridade penal. Isso aí é outra questão que a gente esbarra. Há quantos anos a gente fala de redução de maioridade penal, né? E simplesmente não avança isso. Quantos e quantos jovens a gente está vendo fazendo crimes absurdos, jovens de 14, 15, 16 anos cometendo crimes absurdos, e não vai acontecer nada porque é um adolescente. Rapaz, ele foi adulto para matar uma outra pessoa. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um animal. Ele é adulto para ir para uma festa, arrumar uma namorada, para fazer coisa que não deve. Que não deve não, que até deve, né? Namorar e tudo mais, até deve, não prejudicando ninguém. Mas nessas horas ele sabe de tudo que ele faz. Agora, na hora de responder por um crime, uma maldade absurda, aí ele não responde, né? Então é um absurdo o que a gente vê. É imprescindível que tenha a redução da maioridade penal. Eu reduzia logo para 14 anos. Acho que tem muito adolescente aí de 14, 15 anos fazendo muita besteira por aí. E é simples, os pais têm que orientar, dizer, olha, você não pode fazer, senão você vai pagar por isso. É simples assim, a educação vem de casa, né? Agora, lógico, são crimes que de fato vão precisar ser estudados, comprovados e tudo mais. Esse negócio de internação hoje em dia não está dando em nada. Daqui a 2, 3 anos ninguém nem mais lembra quem são essas pessoas e ele não fez nada, absolutamente nada por isso, né? A gente vê em países como o Reino Unido, por exemplo, se não me falha a memória, o Reino Unido começa a pagar pena com 10 anos de idade. A Suécia, se não me engano, é com 12 ou 13 anos. Então aí vai entrar de novo naquela conversa, mas é país de primeiro mundo. E a gente sempre vai se fazer de vítima aqui no Brasil, que o nosso país é terceiro mundo, que a gente não tem educação, que a gente não tem investimento e que não pode fazer isso, porque às vezes o moleque não teve educação. E esses moleques não tiveram educação? Esses aí que mataram os cachorros e que estavam furtando quiosques e tudo mais? Então é imprescindível que haja redução de maioridade penal. Tá? Se não for para 14, pelo 15, 16 anos, alguma coisa tem que ser feita para mostrar que a gente está fazendo algo e que essas mortes não estão sendo em vão. Alguma coisa tem que ser feita, tem que ser aplicada com máxima urgência. Tá? É um assunto que já tem anos que está rolando aí. Não tem lugar para todo mundo na cadeia. Meus amigos, é melhor ele dormindo um em cima do outro, dentro de uma cadeia, do que ele na rua em sociedade com a gente, cometendo crimes por aí. Então, eles que se virem para dormir um em cima do outro na cadeia, né, que respondam pelos seus crimes e que, de repente, se ressocializem. Mas a se viver em sociedade e ficar com peninha de vagabundo, psicopata, aí não tem como. Outra coisa que se fala muito é do crime, da lei de crimes hediondos, que aí estão falando de pegar os crimes contra os animais e transformar em crime hediondo, né? A gente fala que os crimes hediondos são um capítulo à parte, a lei do Código Penal. Não é minha área isso aí, tá? Não é minha área penal, não tem nada a ver com isso, tá? Mas por que não se passa, né, os crimes contra os animais para crimes hediondos também? Né? Eu acho que já passou da hora também, como a gente viu aqui, números absurdos que cresceram nos últimos anos de maus tratos aos animais. Então acho que a gente tem que procurar remediar logo isso aí, né? Prevenir, que a gente só está remediando. Já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Tá? Então a gente tem que, o quanto antes, criar leis rigorosas, né, botar isso como crime hediondo, ter redução de maioridade penal e fazer situações
que a gente cada vez mais diminua os animais de rua, que a gente vai estar prevenindo de não acontecer mais esse tipo de situação. A gente só está remediando, e mal remediando. A gente não está fazendo nada, na verdade, para solucionar isso, tá? Então a gente lembra, por exemplo, do caso da Daniela Pérez, né? Quem não se lembra, em 1992, eu nasci em 87, então eu tinha 5 anos de idade. Logicamente que eu não lembro disso aí, mas a gente vê toda a repercussão, a gente vê que sempre lança séries e documentários falando sobre esse assassinato cruel. E a Daniela Pérez, ela foi assassinada em 1992 no Rio de Janeiro, de forma cruel e premeditada, tá? O que é que a mãe dela fez? A mãe dela ela transformou ali dor em ação institucional. Ela mobilizou a opinião pública, coletou mais de 1 milhão de assinaturas, pressionou o Congresso e atuou diretamente na formulação legislativa. É isso que a gente tem que fazer. E eu estou vendo diversas pessoas se mobilizando nas redes sociais, criando abaixos assinados para, de repente, mudar as leis do Brasil. Tá? Eu vi o último abaixo assinado que eu assinei, por exemplo, eu tinha acho que 600 mil assinaturas. Né? Mas eu já vi que tem outros aí com mais influência que devem passar de 1 milhão de assinaturas, para quem sabe dessa forma pressionar realmente e fazer mudar essas leis. E aí servir de alguma coisa e dizer, pô, essa morte aí não foi em vão, essa morte aí serviu para mudar alguma coisa na lei, tá? Então, o que é que acontece? No caso da Glória Pérez, por exemplo, houve alteração da lei dos crimes hediondos, que passou a incluir homicídio qualificado, regime mais severo e regras mais rígidas para a progressão de pena. Então ela teve que batalhar muito, ela passou anos batalhando, falando com diversas pessoas, coletando, e foi uma pessoa só. Hoje em dia, com a força das redes sociais, a gente tem inúmeras pessoas que podem correr atrás de mudar as leis. Ah, é um cachorro só, não é questão de um cachorro. É questão que não é, como eu falei, não são só animais, tem pessoas que estão morrendo em vão por causa de uma briga de trânsito, por causa de uma briga de condomínio, por causa de uma briga de futebol, por causa de uma briga de religião, de política. Um tá atirando no outro e matando o outro de graça. Então a gente precisa urgentemente mudar as leis no Brasil para que a gente não perca um parente amanhã, perder um parente em vão por causa de uma briga besta de trânsito. Então tem que mudar urgentemente isso aí, e eu acho que a gente está no momento. Tá? Acho que já passou, hoje é dia 20 de fevereiro, eu acho que isso aí foi no início de janeiro, se não me falha a memória, né? Então já passamos aí, já tem quase 2 meses, e eu estou vendo enfraquecer a movimentação nas redes sociais. Então a gente precisa fortalecer cada vez mais, sempre falar, sempre lembrar disso, para ver se vai dar em alguma coisa, se finalmente a gente muda alguma coisa aqui no Brasil. Então, meu povo, hoje eu vim fazer esse vídeo um pouco mais sério aqui, para realmente dar minha opinião sobre o assunto, falar publicamente sobre isso, me colocar à disposição para diversas coisas. Eu, no início, quando eu cheguei em Belém, inclusive participei do Conselho de Defesa dos Animais, da OAB aqui do Pará. Infelizmente, era naquela época, não sei hoje, né? Porque eu fiquei uns 2 anos lá e não gostava do que via. Eu via muitos advogados que eu tentava, sempre falava da gente se reunir, de fazer campanhas, de fazer uma vez no mês se juntar para fazer doações de ração, e diziam que não podia fazer isso, que não era o intuito do conselho ali fazer isso. Eu falei, pô, mas aqui a gente não está falando como advogado, a gente está falando como cidadão, como ser humano, a gente pode ajudar o próximo. Então, quando aparecia, por exemplo, um crime contra um animal que a televisão queria entrevistar algum advogado, aparecia 15, 20 para dar entrevista. Agora, quando era para ajudar a gente viu um cachorro ali abandonado, foi atropelado e está agonizando e tal. Eu já participei de situações dessa, que fui socorrer o bicho, mas quando eu via, era questão que a gente diz enxugar gelo. Então eu passei uns 2 anos e me retirei porque eu via que ali eu não ia ajudar em nada. Se for para ficar dando só entrevista e indo para a audiência ganhar dinheiro de repente com isso, eu prefiro não fazer, eu prefiro ajudar de outra forma. Então eu busco ajudar o máximo possível, vim aqui fazer meu depoimento, falar um pouco mais sério sobre isso, tá? E me colocar, como eu falei, me colocar à disposição para que se eu puder ajudar de alguma forma, com a baixa assinada, eu estou tentando ajudar, assinando o máximo que eu posso, tudo que eu vejo eu assino. Então, me colocar à disposição, se alguém precisar de algum advogado para fazer alguma coisa aqui em Belém, estou à disposição, tá bom? E torço para que as leis mudem o quanto antes e que a gente possa viver num Brasil melhor no futuro. Um abraço.